Sang-mi, assim como os personagens da série, a gente também não quer que você esqueça, mas em primeiro lugar, a gente quer que você continue aqui. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Você está no BL Sem Contexto. Aqui o Boys Love é feito com amor. Se gostar desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Se gostar mais ainda e quiser ajudar o trabalho a continuar, considere se tornar um apoiador. Você pode fazer isso pelo apoia.se/BLSC. Agora vamos para nossa resenha. Sang-mi Jineal, episódio 6. Meu Deus, muitas emoções nesse episódio, senhor. Vamos lá, vou tentar me organizar aqui para segurar a emoção. Vamos com fé. Vamos lá, começamos o episódio, né, com atenção na casa do, o pai da Hana, que é o médico do Sang-mi, já recebe ela no hospital daquele jeito, culpando ela pelo que aconteceu com ele, né? Relembrando, no episódio anterior, ele foi agredido por uma pessoa que estava tentando assaltar a pousada. E ele foi justamente atingido na cabeça, onde ele tem já várias questões muito delicadas ali. E o pai dela, né, crucificando ela, falando como você deixou isso acontecer e tudo mais, como se, né, a Hana tivesse alguma ação diante do que aconteceu e como aconteceu, mas enfim. O fato é que o pai dela já chega falando, você devia contar pro pessoal aí o que tá acontecendo, porque eu não sei o que houve, mas ele desistiu de fazer a cirurgia, ele tinha topado fazer, e agora ele não quer fazer mais. E aí a Hana senta com a galera, né, inclusive com o Jineal, e conta tudo o que aconteceu com o Sang-mi. Sang-mi, ele foi abandonado pela mãe muito cedo, né? Foi deixado com o pai muito cedo. E esse pai era um pai abusivo. Era um pai que agredia ele fisicamente. Então, ele tem muitas marcas desse tempo, né? Pelo corpo. E um dos lugares onde o pai mais agredia ele era na cabeça. Então, ele desenvolveu uma dor de cabeça muito forte e que só piora. E que ele precisa de cirurgia para resolver. Porém, a cirurgia, ela tem um detalhe. É uma possibilidade muito latente que ele perca a memória e não existe uma certeza de que ele vá recuperar, né? Essa seria a sequela, e que sequela da cirurgia. Porém, a chance dele sobreviver é essa. E aí ele realmente precisava fazer. O que acontece é que o remédio que ele toma para isso, né, é um paliativo e é um remédio em teste. Por isso que é um remédio que o Jineal pediu para pesquisarem e ele não achou em lugar nenhum para vender. O Sang-mi se ofereceu para testar um medicamento como uma forma de tentar aliviar as dores que ele sente, né, que são muitas. Porém, de uns tempos para cá, o que ele disse para Hana e para o pai dela foi que ele queria criar novas memórias e que por isso ele não queria fazer a cirurgia. E aí a galera já pensa logo que ele desistiu de fazer a cirurgia por causa do Jineal, né? E o pedido que a Hana faz é pro Jineal tentar convencer ele a fazer a cirurgia. Nisso vai a galera toda pro quarto dele lá, falar com ele, inclusive o Jineal, e ele fala: você precisa fazer, vai ser pro seu bem, pra você poder continuar com a gente. E aí ele fala: mas eu não quero esquecer você, eu não quero esquecer nenhum de vocês. E caramba, é uma cena muito difícil, gente, sério. Realmente você se colocar naquela situação é muito complicado. Mas assim, não tem uma opção menos viável do que topar a cirurgia e entregar pra Deus, porque ou é isso ou é ir com Deus, entendeu? E aí, beleza, nisso entram dois médicos que estão tentando convencer o Sang-mi. São dois médicos fofinhos. E assim, eu não consegui pegar o nome deles no episódio e também não localizei o nome deles direito no My Drama List, só de um deles. Então um dia a gente descobre. Eles entram e não conseguem convencer. Nisso corta para a cena desses dois médicos almoçando. E aí você vê na dinâmica dos dois que um deles sente alguma coisa pelo outro, né? Pela forma como ele se comporta perto dele, pelo tanto que ele se importa. Vai dando um exemplo. Um fala pro outro: você pediu minha marmita? Pedi. Aí ele vai, entrega a marmita e eles começam a comer. Aí ele fala: mas tem muito legume. Aí ele fala: poxa, juro que eu pedi pra tirar, né? E não tiraram de novo. Aí ele começa a tirar os legumes da marmita. E esse outro médico, que foi quem pediu a marmita, ele começa a ajudar ele a tirar os legumes da marmita. Só por isso você já vê que tem algum cuidado, né? Aí o outro médico tá lá comendo e ele olha pra marmita e fala: mas não veio o ovo. Aí o outro médico: puxa vida, juro que eu pedi também. E aí ele continua comendo, mas aí ele atende uma ligação e para de comer nesse momento.
Enquanto ele tá falando, né, ao telefone, esse outro médico pega o ovo dele e coloca na marmita desse outro menino. Aí, né, aí acabou, gente. É um ovo na Tailândia. Pense na importância disso, tá? Aspas, né? Pelo menos pelas séries que eu assisto, eu percebo que além deles terem muito orgulho, muito apego com a própria culinária, eles comem bastante pratos que contêm arroz e ovo, né? Então, por isso essa piada infame, mas beleza. Deu o ovo pro menino lá e continuou seguindo a vida dele. Aí quando ele voltou pra marmita, ele viu o ovo na marmita dele e não falou nada, ele só sorriu. Nem um obrigado, né? Mas beleza. Eis que a galera e o Genial percebem que eles precisam chamar a mãe do Genial pra ver se tanto ela ajuda a convencer o Sang-min a fazer a cirurgia, quanto ela precisa saber o que tá acontecendo, porque afinal de contas ela criou o Sang-min durante vários anos e ela tem muito carinho por ele. Beleza, ela chega, né, e aí o Genial conta pra ela tudo o que tá acontecendo, ela fica mal, e aí ela entra pra falar com o Sang-min, você precisa fazer, vai ser melhor pra você e tudo mais. E aí alguém entra pra dar banho de toalha nele, e aí ela fala, não, pode deixar que eu dou. E aí ela tá dando banho nele, e aí ela vê as cicatrizes. E aí ela vê e fala, meu Deus, quem fez isso com você? Quando isso aconteceu? E assim, ela começa a chorar imediatamente, porque são cicatrizes muito profundas. E é outra cena difícil. Meu Deus do céu, Sang-min do céu, menino, esse menino sofreu. É muito triste pensar sobre isso, né? Sobre como essa construção aconteceu na vida dele. E mesmo tendo passado por tudo isso, ele ter virado um ser humaninho tão tranquilo, né? Tão cheio de luz, mas enfim. Ela chora tudo e aí ela fala, como que você aguentou isso? Aí ele só respondeu, Sang-min aguenta, não dói mais. Falando, né, como se tá tudo bem, já passou e tal. E aí ela fala pra ele, você não precisa aguentar sozinho, né? Como quem diz, você tem com quem contar, né? Eu tô aqui e tal. É uma cena triste e ao mesmo tempo é uma cena muito bonita. Nisso o Genial tá lá sentado, né? Lá fora, exausto, coitado, sem comer direito, sem tomar banho, sem nada, porque ele tá preocupado com o Sang-min, especialmente porque ele não topou fazer a cirurgia ainda. E o Thor e o Atiti chegam pra dar uma ajudada, né? Toma aqui as roupas que você pediu e toma esse material aqui que você pediu. Aí nisso, quando ele levanta pra pegar o que os meninos trouxeram, ele tem, né, uma vertigem. E aí a galera nota que ele não tá bem, fala, você não comeu, né? Beleza, a gente vai lá comprar uma comida pra você, a gente já volta. Enquanto eles vão, o Genial abre uma das coisas que ele pediu e são materiais pra fazer colares, pulseiras, brincos, whatever, né? E ele começa a fazer. Aí, de novo, a gente volta lá pro quarto, né, com o Sang-min e a mãe do Genial. E aí os dois médicos fofos entram de novo pra tentar novamente pegar a assinatura do Sang-min com consentimento pra cirurgia. E aí a mãe fala de novo pra ele, né? Assina, vai ser melhor pra você, você precisa disso pra você poder viver melhor daqui pra frente. E aí ele fala, mas eu não quero esquecer. Aí ela fala, você não vai esquecer das pessoas que você ama, você não vai esquecer da gente porque você não quer esquecer. Você vai esquecer só as lembranças ruins, só a parte difícil que você passou na sua vida. Não que ela tivesse como garantir isso, né? Mas a preocupação dela era garantir que ele sobrevivesse, né? E aí, nessa hora, quem vai dizer que ela tá errado em dizer isso, né? Daí ela falou pra ele, aí ele ponderou e ele assinou. Nisso, o Thor e o Atiti voltam com a comida pro Genial, e o Genial tá lá, né, dormindo com as pulseiras na mão, ele terminou de fazer. E aí o Atiti vai pra acordar ele, pra dar comida, e o Thor fala, não, deixa ele dormir, ele deve estar cansado. Aí o Atiti fala, você se importa muito com ele, né, realmente você não consegue superar ele. E aí o Thor responde, eu tô tentando, e eu sei que eu não tenho chance com ele. Que foi? Não posso me preocupar com meu amigo? E aí o Atiti responde, pode, claro que pode. Mas por que você tá me falando isso? E aí o Thor responde, porque eu tô quase pronto pra me abrir, então eu quero que você me espere. E aí o Atiti faz uma cara assim, meio de, sabe, todo bobo. Gente, o Atiti é lindíssimo, meu Deus do céu. Lindo, 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 lindo. Que homem lindo, misericórdia, Deus conserve. Enfim, fica todo bobo e aí o Thor pergunta pra ele, o que foi? O que você tá com essa cara e tal? E ele, não, nada. E aí eles saem andando e corta pra outra cena, mas tem esperança pros nossos meninos, né?
Aí a galera tá lá toda reunida e a mãe do Genial chega pra avisar que ela conseguiu que o Sang-min assinasse o consentimento. E aí todo mundo comemora, o Genial começa a chorar. E a mãe dele estranha a reação do Genial, né? Porque afinal de contas o primeiro contato deles nem era tudo isso, eles nem se gostavam muito no início, então ela fica meio... O que tá acontecendo, né? Nisso a gente vai pra uma cena onde a nossa querida Pony sente saudades. Gente, a Pony é a secretária do Sainan, o chefe do mal dela, dono lá do hotel onde o Genial foi trainee. Ela tá olhando pra piscina, né? E aí você vê quem tá na piscina é o Sainan. E ela olhando e babando pelo Sainan. Aí o Sainan sai da piscina em câmera lenta. E sim, gente, o Sainan tem potencial, né? É um material e tanto, né? Enfim. E a Pony tá lá admirando a paisagem e o Sainan coloca o pé assim, bem na frente dela, esperando, né? E ela lá babando, inclusive observando muito diretamente, né? Muito diretamente. E aí ele grita, né? Toalha! Tipo... Ela tem que enxugar ele ainda por cima. E ela enxugando e babando. E aí ele pergunta, e aí, novidades tal sobre o terreno? Porque ele tá tentando comprar a pousada da mãe do Genial. E eu não sei em que momento isso aconteceu, ou se eu não prestei atenção antes, mas eu não tinha me tocado disso. E aí ela fala, tá meio complicado, porque a galera toda tá com o Sang-min no hospital. E aí a mãe dele não está lá, então não vai dar pra conversar sobre isso agora. Ele no hospital, o que aconteceu? Ele precisa de tratamento e tal, e é sério. Aí ele fala, beleza, vou lá visitar ele então. Nisso a gente volta pro quarto do Sang-min e o Genial tá dando comida na boca do Sang-min, soprando a comida pra dar pra ele, segurando a mão dele. Então assim, não é assim que irmãos necessariamente agem. Bom, dependendo dos irmãos pode ser, mas não tinha energia de irmãos, né? Traduzindo, né? E aí a mãe dele, percebendo aquilo, acho que querendo conversar com ele, também fala... Genial, vamos comigo ali comer e tal. Aí ele fala, não, os meninos trouxeram comida pra mim, eu fico aqui com ele. Aí ela fica meio assim, e aí o resto da galera fala, não, vamos junto com você, a gente vai. Aí a mãe do Genial sai com a galera toda, ela espera o resto do pessoal se afastar, e ela prensa o Thor perguntando, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa entre o Genial e o Sang-min? Porque assim... Ele dá comida na boca dele, eles pegam um na mão do outro, a forma como eles se olham, tem alguma coisa diferente ali. E aí o Thor tenta dar várias voltas. Não, mas eu também faço isso com a Titi. E assim, né? A gente sabe também por que ele faz, mas a mãe dele, pelo visto, não. E ela, não, mas tem alguma coisa acontecendo, seja honesto comigo e tal. E aí ela pergunta diretamente, eles estão namorando? E aí o Thor acaba falando, sim. Isso, né, ele tá falando... Supondo que sim, pela relação que eles demonstram ter, né? Porque o pedido de namoro a essa altura no episódio nem aconteceu ainda. E aí ela fica meio em choque e o Thor fala assim... E tudo bem pra você isso? E a cena acaba, só pra deixar a gente aflito e desesperado. Eis que a série corta para os dois médicos fofos de novo e a série apronta com o fã de BL e com força. Por quê? Porque eles estão lá e aí chega o médico que é mais apaixonadinho, pelo visto, né, que é o mais alto, e o outro tá sentado, acho que meio cochilando e se tocando como quem estivesse com frio, né? E aí o que ele faz? Ele pega, acho que o próprio jaleco ou alguma coisa que ele vê próxima e cobre ele. E aí ele vai pra sair. Nisso que ele vai pra sair, o menino levanta. E aí o outro médico, ele toma um susto federal, fica super constrangido. Imediatamente ele tenta se retirar. Só que aí o outro médico puxa ele pelo braço com tudo. E a gente tem a clássica cena, né? Um dos nossos clichês preferidos, que é o beijo acidental. Ele puxa ele com tudo e quando ele senta do lado dele, os lábios se encostam levemente, né? E aí fica um tempo, aquele silêncio, e aí o outro médico, né, que é alvo dos sentimentos desse outro, ele fala: você me deu seu ovo, você me cobriu, o que você tá pensando de mim fazendo isso? E aí, antes que a gente tenha qualquer resposta, a cena acaba também, gente... Não é justo isso, cara. Beleza que só falta 2 episódios pra acabar, mas não pode fazer essas coisas. Não pode. E aí a gente ficou sem saber o que aconteceu. Provavelmente eles apareçam de novo no próximo episódio. Gostaria muito, né, que falassem o nome deles de forma clara. E gostaria muito que a gente tivesse respostas.
Beleza, nisso corta pro quarto do Sang-min de novo, e aí a mãe chega e pergunta de uma vez, né, sobre ele e o Sang-min. E ela fala, vocês estão confusos? É isso que tá acontecendo? E ele fala, não, eu acho que não, eu gosto dele, né, o Jinel nem faz rodeio nenhum. E aí a galera toda fica meio chocada em volta, e ele continua, eu gosto da vida com ele, eu sinto ciúmes dele, se eu perdesse ele, eu ficaria arrasado. E eu sinto por ele o que você sentia pelo papai. Nisso ela se cala. E o Sang-min tava dormindo, mas em dado momento ele acordou, então ele ouviu tudo. Ele abriu o olho, fechava, abria e fechava. Aliás, tinha momentos em que ele abria tanto que eu falei, mas como que esse povo não tá vendo que esse menino tá ouvindo tudo, gente? Enfim, a mãe dele se cala logo depois disso, né? Dele falar que sente o mesmo por ele que ela sentia pelo pai dele. E isso é muita coisa, pelo visto. E aí, gente, o Furacão Pony entra no quarto. Ai, como eu senti saudade dela. E a galera toda abraça ela, ficou super feliz de ver ela. Ela quase cai quando ela gira lá, aquele jeito dela todo ótimo, enfim. E em seguida entra o nosso querido Sainan, fazendo pose de preocupado e tal. Só que ele tá preocupado e ele quer segurar a mão do Jineal. Ah, eu tô aqui com você pra te apoiar e não sei o quê, né? Sinto muito pelo que tá acontecendo. Aí a mamãe, vendo a situação, ela pega a mão do Jineal e coloca na mão do Sang-min, querendo dizer, querido, coloque-se no seu lugar. E ela fala assim, não se preocupa não, que bom que você tá preocupado com o Jineal e sentiu falta dele. Sentiu minha falta também? Mas assim, o Sang-min tá muito bem cuidado, né? O Jineal tá cuidando dele, não é? E aí eles concordam. E assim, esse, por exemplo, foi um jeito dela dizer que ela apoia o relacionamento. E eu achei, além de lindíssimo, achei ótimo. Nisso corta pra uma cena onde o Guy tá basicamente fugindo do Rick de novo, né? E aí, o Guy, ele é salvo pela Hana, que entra no quarto falando, pô, eu pedi pra vocês limparem o quarto, não pra vocês ficarem se pegando. E aí o Guy explica a situação. Ah, é que eu tô tentando convencer ele de que não dá agora, de que eu não posso agora, de que ele precisa dar um tempo disso, de que o nosso relacionamento não precisa só ser baseado em contato físico. Aí a Hana, né, complementa falando que é isso mesmo, que casais podem fazer várias coisas juntos que não envolvam contato físico, que isso é saudável, que é bom e tudo mais. E aí o Guy falou, aleluia, né, tomara que ele te ouça, porque a mim ele não ouve. E aí a Hana complementa inclusive falando, ainda bem que o Guy tem tanta paciência com você. Outra pessoa provavelmente poderia ter desistido. Então, assim, valorize isso. E ouça o que o seu namorado tá falando. E sim, né, gente? Pelo visto, eles estão juntos já tem um tempo. E essa coisa do diálogo ser difícil, especialmente em se tratando desse tipo de assunto, é bem complicado. E a Hana tem razão, né? Ainda bem, para a sorte do Rick, né, que o Guy tem tanta paciência. Porque nem todo mundo teria, né? Aí corta pra cena dos nossos queridos Sang-min e Jineal. E o Jineal entrega pra ele as pulseiras, né? Com as iniciais dos dois. E aí é super bonito, né? Cada um tem uma. E aí o Sang-min pede o Jineal em namoro. É uma cena super linda, né? Os dois são realmente muito fofos juntos. E a gente termina esse take cheio de esperança. Em seguida, já corta pro Sainan falando com a mãe do Jineal sobre a pousada. E aí eles são interrompidos porque alguém avisa que o Sang-min tá indo pra cirurgia. E quando o Sang-min tá indo, ele tá segurando a pulseira do Jineal. Ele pega a pulseira, entrega na mão do Jineal e vai. E ai, gente, aquela cena é doída demais. Porque, né, é incerto, né, o que pode acontecer. Então, foi difícil, assim, foi triste. Beleza, Sang-min está na cirurgia, todo mundo está super tenso na sala esperando. E aí, já na sala de cirurgia, a gente vê o Sang-min sendo preparado, depois a gente vê ele em cirurgia. E aí o episódio termina com ele tendo, acho que, algum tipo de parada cardíaca, ou enfim, ele para de ter sinais vitais por um momento. E aí eu achei isso um desserviço, uma puxa falta de sacanagem com a gente. Porque assim, por que, né? Por que trazer isso? Por que dar gatilho à toa, cara? Sendo que a prévia já tá com o Sang-min sentado, falando e fazendo coisas. Não precisa, entendeu?
Sei lá, enfim, deixasse isso talvez pro episódio que vem, pra não terminar desse jeito. É que assim, até faria sentido, apesar de não ser legal, de não ser tão justo deixar a gente desesperado, se a prévia já não fosse entregar que, obviamente, ele como protagonista ficaria bem. Porque assim, a gente não está assistindo Game of Thrones, a gente não está assistindo The Walking Dead, a gente não está assistindo History Maker The Scout. Então vai ficar tudo bem, a gente sabe que vai, a gente precisa que fique, né? Apesar da gente se desesperar, mesmo que não tivesse a prévia, a gente ia deduzir que não, eles vão dar um jeito nisso. Mas eles entregaram tudo com a prévia, né? Termina desse jeito, né? E assim, o problema da prévia pra mim, além de estragar um pouco a experiência, em alguns casos é revelar coisas muito cruciais. Por exemplo, a prévia revelou que ele tá vivo, graças a Deus, né? A gente gosta, preferimos. Mas a prévia também revelou que, cara, sim, ele vai perder a memória. Não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa. A gente não quer que nem ele, nem o Dineal passem por isso. Mas assim, imagina o tamanho do desespero. Tá bem, tá vivo, graças a Deus, mas vai perder a memória, ainda vai rolar. Vai ter ali um rolê da mãe do Sang-min chegando e encontrando o Dineal com ele, agredindo o Dineal. Nossa, tá treva. Treva. E aquela coisa, se o 11 costuma ser o episódio que acaba com a nossa vida, das séries que tem 12, essa série tem 8 episódios apenas. Então, o 7, que é o próximo episódio, equivale a 11. Então, pode esperar sofrência, desespero, tiro, porrada e bomba que vai ter. Mas assim, eu tenho fé que o 8 também vai vir com um final feliz aí, porque a gente merece. E o Dineal e o Sang-min merecem também. É isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Obrigada por assistir, voltem para mais vídeos.